e eu não conseguia comer, então não sei porquê. Num acesso de inspiração, cambaleei até você e disse, sabe, o príncipe William abriu o porta-malas do carro do filho de Camila, Tom Parker Bowles, e o que ele fez em seguida vai te chocar. Todos que assistiam congelaram porque ninguém esperava sua reação. E não era apenas curiosidade. A descoberta revelou tensões ocultas e regras não ditas dentro da família real. Agora, todos, inclusive os observadores da realeza, se perguntam o que realmente acontece nos bastidores. E por que esse único ato desencadeou uma reação tão forte? Junte-se a nós enquanto desvendamos a chocante verdade sobre o que William encontrou no carro do filho de Camila e por que isso deixou todos sem palavras. O porta-malas que mudou tudo. Tudo começou como uma visita de rotina. Tom Parker Bowles chegou a uma residência real e estacionou seu carro como de costume. Mas o sargento Whitmore, um vigilante guarda real, notou algo estranho. O porta-malas estava excepcionalmente pesado. O protocolo exigia uma verificação de segurança. E quando Tom resistiu inicialmente, insistindo que o conteúdo era pessoal, a tensão começou a aumentar. A rainha consorte, Camila, logo apareceu, visivelmente preocupada, mas irritada, e a situação ficou ainda mais tensa. Então, o príncipe William chegou. Sem hesitar, interveio, assumindo o controle, dispensando os guardas e dando uma ordem firme para que a caixa de metal trancada no porta-malas de Tom fosse aberta. Tom, cauteloso e inquieto, concordou, mas ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Continue assistindo para descobrir o que ocorreu depois. A caixa não continha utensílios de cozinha, como Tom havia afirmado. Dentro dela havia pilhas de páginas manuscritas, diários encadernados em couro e envelopes lacrados. Tudo com a caligrafia inconfundível da falecida princesa Diana. Isso chocou Williams. Não eram apenas lembranças, eram documentos arquivados de caráter extremamente pessoal, que se acreditava estarem perdidos para sempre. William percebeu imediatamente a gravidade da situação, que não se tratava de uma questão de segurança rotineira, mas de uma crise familiar e real. A descoberta colocou William numa posição difícil. A realização de uma investigação formal poderia arrastar Tom e Camila para um escândalo público, potencialmente destruindo a frágil paz da família reconstituída. E ignorá-la poderia levar a vazamentos e acusações de acobertamento por parte da família real. Tom, por sua vez, admitiu a posse, mas manteve-se desafiador quanto à origem da substância. Com a tensão aumentando ainda mais, William teve que trilhar um caminho delicado entre proteger a reputação da coroa e preservar a harmonia familiar. No entanto, esse incidente não se resumia apenas ao baú. Ele revelou a relação complexa e cautelosa entre William e Tom, moldada ao longo de décadas por distância, respeito e intenso escrutínio da mídia. Os diários e documentos revelaram não apenas vulnerabilidades pessoais, mas também o peso da história influenciando suas interações. Para compreender plenamente essa história, é importante entender que a trajetória do príncipe William e de Tom Parker Bowles não começou com um confronto dramático ou uma revelação repentina, embora eventos recentes, como o momento em que William abriu o porta-malas do carro de Tom, tenham levantado questionamentos sobre a natureza do relacionamento entre os dois. Quando esse momento chegou ao conhecimento público, muitos presumiram que refletia tensão ou rivalidade oculta. Mas a verdade é muito mais complexa. A ligação entre eles sempre foi moldada pelas circunstâncias, pelo escrutínio público e pelos limites cuidadosamente definidos dentro de uma família real mista. É um laço formado menos por interações diárias e mais por experiências compartilhadas e respeito. Para entender a importância do incidente do porta-malas, é preciso analisar o contexto em que ambos os homens cresceram e as forças que influenciaram suas vidas muito antes de suas famílias se unirem. De fora, pode parecer que o casamento do rei Charles com Camila criaria naturalmente uma proximidade entre William e Tom. No entanto, o relacionamento deles nunca se baseou em uma infância compartilhada ou em uma educação comum. William nasceu na família real, rodeado pelas expectativas do público, protocolos e intenso escrutínio, enquanto Tom cresceu completamente fora desse mundo. Ele desenvolveu sua própria carreira como um proeminente escritor e crítico gastronômico e optou deliberadamente por se manter afastado das pressões e responsabilidades da monarquia. Quando as famílias se uniram, a curiosidade do público se concentrou no que muitos presumiam ser uma transição simples, a dinâmica familiar, mas a realidade foi muito mais complexa. Suas vidas foram moldadas de maneiras muito diferentes, e esse contexto é essencial para entender as interações que se seguiram. Aqui está a parte mais interessante.
A raiz da ligação entre eles não reside na amizade, em eventos sociais ou em interesses em comum, mas sim na compreensão mútua dos desafios impostos pela atenção pública. Ambos vivenciaram uma forma de intrusão em suas vidas pessoais que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Para William, a atenção da mídia tem sido constante desde o seu nascimento. Para Tom, a intromissão começou quando o relacionamento de sua mãe com Charles se tornou público, trazendo um escrutínio repentino e intenso. Em ambos os casos, suas experiências foram moldadas pela mesma máquina midiática implacável que há muito tempo acompanha a família real britânica. E essas experiências formaram a base de seu relacionamento cauteloso, porém respeitoso. Tom Parker Bowles tem sido notavelmente claro sobre sua posição em relação ao envolvimento da família real. Ele sempre enfatizou sua escolha de se manter distante do mundo de William e Harry. Em entrevistas ao The Telegraph, Tom afirmou que aprendeu há muito tempo a não se intrometer nos assuntos de William e Harry. Ele descreveu isso como uma decisão deliberada, reconhecendo tanto a intensidade da vida dentro da monarquia, quanto seu desejo de preservar sua própria identidade privada. Ele não encara essa separação com amargura ou ressentimento, mas com compreensão, reconhecendo que as pressões em torno de seus meio-irmãos são extraordinárias. Essa posição foi reforçada em entrevista à revista People, onde Tom esclareceu que, embora esteja ligado à família real por casamento, nunca se considerou parte dela. Ele reconheceu ser uma figura pública até certo ponto por causa de sua mãe, mas não possui responsabilidades formais, títulos reais ou deveres. Sua vida permaneceu independente, e ele manteve limites cuidadosos que refletem tanto o respeito pelas posições de seus meio-irmãos, quanto seu próprio desejo de privacidade. Essa abordagem deliberada permite que ele participe da vida familiar seletivamente, sem se expor ao olhar público implacável que William e Harry enfrentaram durante toda a vida. No entanto, o que realmente une William e Tom é uma história traumática compartilhada com a mídia. Durante a década de 1990, quando o relacionamento de Camilla com Charles se tornou amplamente conhecido, Tom foi alvo de intensa atenção pública. Mais tarde, ele descreveu esse período como bárbaro, relembrando experiências como ser perseguido por paparazzi em velocidades perigosamente altas e testemunhar sua mãe sendo pressionada verbalmente por reações que alimentariam as manchetes da mídia. Esses eventos foram assustadores e invasivos e deixaram uma impressão duradoura nele. Tom observou que vivenciou apenas uma fração dos desafios enfrentados por William e Harry, mas mesmo essa fração lhe proporcionou uma compreensão das pressões e vulnerabilidades de viver sob o escrutínio público. Essa exposição compartilhada à mídia invasiva criou uma conexão incomum entre William e Tom. Diferentemente dos relacionamentos típicos entre irmãos, essa conexão foi construída mais na compreensão das pressões externas do que em laços familiares estreitos. A compaixão de Tom por seus meio-irmãos vem da observação de como a atenção intensa afeta a vida humana comum. E ele reconheceu os desafios que eles enfrentaram, porque ele próprio passou por experiências com reportagens invasivas e especulações públicas. Essa perspectiva permitiu que ele interagisse com William e Harry com respeito e empatia, e ajudou a criar uma base para interações civilizadas e funcionais dentro da família reconstituída. A família se uniu oficialmente em 2005, quando o rei Charles se casou com Camilla, e esse casamento formou uma unidade familiar reconstituída, visível ao público, mas cuidadosamente administrada nos bastidores. O príncipe William e o príncipe Harry compareceram à cerimônia junto com Tom e sua irmã, Laura, o que demonstrou o reconhecimento público da nova estrutura familiar. Apesar dessas aparências, Tom e Laura não receberam títulos reais e nunca desempenharam funções reais. Essa distinção é importante, porque reflete tanto a separação entre os papéis pessoais e públicos, quanto o cuidado em manter limites que evitem confusões ou abusos na relação entre a família reconstituída e o casal. Os limites estabelecidos pela família sempre foram respeitados, e William, segundo relatos, garantiu que os filhos de Camilla não interferissem em sua própria vida familiar ou responsabilidades. A própria Camilla desempenhou seu papel na casa com cautela e evitou interferir nas decisões de William em relação aos seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.
Ao compreender os limites de sua influência e manter uma distância respeitosa, Camila apoiou uma relação civilizada entre as famílias e ajudou a preservar a autonomia de seus enteados. A abordagem de Tom refletiu esse mesmo princípio, e ele optou por não se envolver em assuntos da realeza, respeitando os papéis distintos de William e Harry como figuras públicas. Sua carreira e vida pessoal permaneceram privadas, e ele evitou envolvimento desnecessário em controvérsias ou decisões da realeza. Essa separação deliberada é um dos principais motivos pelos quais a relação entre William e Tom se manteve estável e civilizada, apesar da curiosidade do público e da especulação da imprensa. A relação entre eles é funcional e ponderada, definida pelo respeito mútuo em vez de proximidade pessoal ou amizade. Compreender esse contexto ajuda a explicar por que o momento em que William abriu o porta-malas do carro de Tom teve tanta repercussão no público, e não se tratava apenas do que havia lá dentro. Simbolizava o encontro de dois mundos muito diferentes e representava um passo em uma relação moldada pelo respeito aos limites e pela consciência compartilhada das pressões públicas. A reação dos presentes não foi de surpresa com a ação em si, mas do reconhecimento do contexto histórico por trás dela. Fiquem ligados, pois vamos nos aprofundar mais nisso. O escândalo de Spare e as alegações perigosas. Embora a família real mista tenha mantido limites civis por muito tempo, o lançamento do livro de memórias de Harry, Spare, reacendeu a atenção e a controvérsia do público, colocando William, Camila e até mesmo Tom Parker Bowles sob os holofotes. Embora o príncipe William tenha aceitado o lugar de Camila na família, essa aceitação não veio sem hesitação ou resistência, e as memórias revelam apelos privados que ambos os irmãos fizeram ao pai, o rei Carlos III, refletindo a complexidade emocional e moral que envolvia a decisão de aceitar Camila como a nova rainha consorte. Harry confirma no livro que ele e William insistiram para que o pai não se casasse com Camila, o que demonstra um retrato honesto do desconforto inicial e da luta pessoal que enfrentaram. William nunca negou publicamente essas afirmações, o que sugere que ele estava tentando equilibrar seus sentimentos pessoais com o dever público. Esse apelo surgiu diretamente do trauma que vivenciaram após a perda da mãe, a princesa Diana, e das preocupações públicas dela com Camila. Em sua famosa entrevista na década de 1990, Diana chamou Camila de a terceira pessoa em seu casamento, o que evidenciou a tensão e o desgaste emocional dentro da família real. Para William e Harry, essas feridas do passado moldaram a resistência inicial, embora desejassem que a felicidade do pai viesse em primeiro lugar, e o consentimento relutante não se baseava em afeto por Camila, mas sim em uma decisão prática para apoiar o pai e preservar a harmonia familiar. Isso demonstra claramente como os sentimentos pessoais e a responsabilidade pública sempre influenciaram a relação de William com Camila e seus irmãos. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. A controvérsia em Spare ultrapassou os sentimentos pessoais e incluiu alegações que desafiavam diretamente a forma como o público via Camila. Harry a descreveu como uma figura calculista, capaz de navegar por relações complexas com a mídia britânica para proteger e promover sua posição, chegando a sugerir que ela era perigosa devido às conexões que construía na imprensa e à sua disposição em compartilhar informações para obter cobertura favorável. Essas alegações foram repetidas em entrevistas, incluindo uma conversa com Anderson Cooper no programa 60 Minutes, onde Harry explicou que a troca de informações fazia parte do que ele considerava uma abordagem estratégica, por vezes manipuladora, de Camila para manter sua imagem pública. As implicações dessas alegações eram sérias, e William, que valoriza a privacidade e sempre foi cauteloso com a interferência da mídia, de repente se viu com sua madrasta no centro da própria cultura de vazamentos e notícias plantadas que ele e Harry historicamente criticaram. Segundo o livro de memórias, essa estratégia não era apenas pessoal, mas estava ligada a objetivos maiores, incluindo o casamento e a eventual aceitação pública com a bênção do rei Charles. Embora Harry tenha apresentado essas alegações como algo que observou e vivenciou, elas imediatamente provocaram um debate sobre lealdade, confiança e a linha tênue entre o dever público e a vida familiar privada. No entanto, Tom Parker Bowles também se envolveu de uma forma factual e reveladora, e sua defesa pública da mãe contradisse diretamente a representação feita em Spare, o que o colocou no meio de um delicado debate familiar. No podcast News Agents, Tom afirmou:
Acho que mudanças acontecem, mas não me importo com o que digam. Isso não era um objetivo final. Ela se casou com a pessoa que amava, e foi isso que aconteceu. Isso demonstra seu apoio inabalável a Camila, ao mesmo tempo que refuta as alegações feitas por seu meio-irmão e enfatiza que o casamento dela foi baseado no amor, e não em ambição estratégica. Ao defender sua mãe, Tom também destacou as complexidades da lealdade familiar em um lar reconstituído. Embora mantenha uma distância respeitosa dos assuntos da realeza, o livro de memórias o obrigou a se pronunciar para esclarecer mal-entendidos públicos, e sua defesa mostra como ele ajudou a moderar a percepção pública e proteger a reputação da família. Ele descreve Camila consistentemente como motivada por amor e dever, e não por manobras políticas, o que contrasta fortemente com a descrição feita no livro. No entanto, apesar de Tom defender sua mãe, a verdade é que a própria família real nunca aceitou Camila de fato quando ela entrou para a realeza. Acreditavam que Camila era inadequada para o papel de futura rainha consorte por não ser considerada aristocrática o suficiente e por ser vista como experiente demais para a imagem de pureza que desejavam para o herdeiro do trono. Contudo, para entender por que a família real considerava Camila inadequada para o papel de futura rainha, precisamos voltar ao início de sua vida, como ela conheceu Charles e como o relacionamento deles se transformou em escândalo. Então, fiquem ligados, porque esta é a parte mais interessante de tudo isso. Camila e sua luta para se encaixar. Camila Rosemary. Shand nasceu em 17 de julho de 1947, em Londres, e cresceu em uma família privilegiada, mas que não fazia parte da família real. Sua educação lhe proporcionou acesso aos círculos sociais da alta sociedade, mantendo-a, ao mesmo tempo, fora do mundo do palácio. Seu pai, o Major Bruce Shand, foi um soldado condecorado durante a guerra e, mais tarde, trabalhou como comerciante de vinhos. Sua mãe, Rosalind, vinha de uma família rica com raízes aristocráticas, pois seu pai era o terceiro Barão Ashcombe. Isso significava que a infância de Camila era confortável, e ela dividia seu tempo entre a propriedade rural da família em East Sussex e sua casa em Londres, no bairro de South Kensington. Desde cedo, ela se destacou por sua personalidade vivaz e confiante. Ao contrário de muitos que poderiam ter sido tímidos em tais círculos, Camila era extrovertida, segura de si e se sentia à vontade com as pessoas. Ela foi educada tanto na Inglaterra quanto no exterior, frequentando escolas na Suíça e na França, o que lhe conferiu um toque de elegância e charme. Ela não era conhecida por ser uma aluna brilhante, mas desenvolveu uma reputação de sagacidade, riso fácil e capacidade de atrair a atenção em qualquer ambiente. Essas qualidades mais tarde a tornaram uma escolha natural para os círculos da realeza, embora ninguém pudesse prever o papel que ela desempenharia nos capítulos dramáticos da monarquia. No final da década de 1960, Camila começou a frequentar os mesmos círculos sociais que Andrew Parker Bowles, um jovem oficial do exército na época, considerado um dos solteiros mais cobiçados de Londres. Os dois iniciaram um relacionamento intermitente que durou anos, e as conexões de Andrew com a família real também aproximaram Camila dos membros da realeza. Por volta de 1970, ela conheceu o príncipe Charles em uma partida de polo. Conta-se que o primeiro encontro foi descontraído e até mesmo divertido, e que Camila teria brincado com Charles sobre sua bisavó, Alice Keppel, que fora amante do rei Eduardo VII, trisavô de Charles. Verdade ou não? A brincadeira demonstrou seu senso de humor audacioso e chamou imediatamente a atenção de Charles. Ao contrário de muitas jovens que ele conhecia, ela não se intimidou e o tratou como um homem, e não como um príncipe. Essa naturalidade entre eles rapidamente se transformou em algo mais profundo. Charles estava claramente apaixonado, e os dois se aproximaram. Mas a família real não considerava Camila uma noiva adequada para o herdeiro do trono. O príncipe Philip e Lord Mountbatten, que exerciam forte influência sobre Charles, acreditavam que ele precisava de uma esposa não apenas aristocrática, mas também pura aos olhos do público. Na visão deles, Camila havia tido relacionamentos muito abertos e não possuía a reputação imaculada esperada de uma futura rainha consorte. Além disso, na época, a monarquia estava sob pressão para manter os ideais tradicionais, e esperava-se que a escolha de Charles refletisse isso. Assim, enquanto Charles estava no exterior cumprindo funções navais, Camila retomou um relacionamento sério com Andrew Parker Bowles e, em 1973, casou-se com ele em uma grande cerimônia com a presença da rainha-mãe, da princesa Anne e de outros membros da realeza. Charles, ainda apaixonado, ficou com o coração partido.
mas a ligação entre eles nunca desapareceu completamente. Ao longo dos anos, mesmo enquanto Camila construía uma família com Andrew e Charles começava a namorar outras pessoas, incluindo Lady Diana Spencer, eles permaneceram amigos próximos e, eventualmente, esse laço reacendeu e se transformou em algo mais. Quando Charles se casou com Diana em 1981, o mundo celebrou o que parecia uma união de conto de fadas. Diana era jovem, bonita e adorada pelo público, mas nos bastidores, os sentimentos de Charles por Camila permaneceram fortes. O contato entre eles nunca cessou completamente, e rumores sobre o relacionamento começaram a circular quase imediatamente, embora o público não tivesse provas. O palácio negou as alegações e o protocolo real tentou manter a imagem de um casamento feliz. Mas a verdade era mais complexa. No final da década de 1980, a própria Diana sabia que Camila ainda fazia parte da vida de Charles, e as tensões aumentaram. Diana disse, em uma declaração célebre, éramos três neste casamento. Tudo culminou em 1993, com o escândalo conhecido como Camila Gate, quando uma conversa telefônica privada entre Charles e Camila, de 1989, vazou para a imprensa. O ocorrido foi profundamente constrangedor para a família real, e a natureza íntima das declarações não deixou dúvidas sobre o relacionamento. Quando as transcrições foram publicadas em tabloides, o caso foi exposto da maneira mais humilhante possível. A reação do público foi explosiva, e as pessoas ficaram chocadas não apenas com o caso, mas também com a intimidade crua e constrangedora da conversa. Charles enfrentou críticas generalizadas por trair Diana, enquanto Camila se tornou alvo de intenso ódio. Da noite para o dia, ela passou de uma figura secundária a ser retratada como a vilã no conturbado casamento do príncipe e da princesa de Gales. A mídia manteve o escândalo vivo por anos, e os tabloides lhe deram apelidos cruéis, incluindo o infame Rottweiler, que a própria Diana teria usado. Cada detalhe de sua vida era minuciosamente examinado, e ela era constantemente comparada a Diana, que se tornara a amada princesa do povo. Enquanto Diana era adorada no mundo todo, Camila era vilipendiada como a mulher que lhe roubou a felicidade. A década de 1990 foi brutal para Camila, que não podia aparecer em público sem ser criticada, e sua reputação despencou. A própria monarquia estava sob pressão, e a confiança pública sofreu um baque após o conturbado divórcio de Charles de Diana em 1996 e os anos de escândalos nos tabloides. Mesmo assim, o relacionamento de Charles e Camila não terminou. Pelo contrário, os desafios pareciam fortalecer seus laços, e eles continuaram a se ver discretamente e com cautela, enquanto tentavam sobreviver à tempestade de indignação pública. Muitos pensaram que o escândalo acabaria com tudo, que Charles seria forçado a romper os laços, mas isso nunca aconteceu, e ele permaneceu ao lado dela. E ela permaneceu leal a ele, mesmo quando o mundo se voltou contra eles. E apesar do ridículo, da raiva e dos ataques constantes, Camila permaneceu com Charles, e o relacionamento deles, construído em segredo e testado pelo escândalo, perdurou. Com o tempo, o humor do público começou a se suavizar, lentamente e com hesitação, e após a trágica morte de Diana em 1997, a história começou a mudar novamente. Embora o papel de Camila tenha permanecido complexo e frequentemente alvo de ressentimento, agora, eis a parte mais intrigante. O caminho de Camila para a reabilitação e aceitação. Após a trágica morte de Diana em 1997, a relação entre Charles e Camila tornou-se ainda mais complicada, e o luto público por Diana foi imenso. E grande parte desse luto se transformou em raiva contra Charles e Camila. Muitos os culpavam pelo fim do casamento de Diana e os consideravam parcialmente responsáveis por sua infelicidade. Nos primeiros anos após o acidente, Camila não teve escolha a não ser permanecer nas sombras, pois qualquer aparição com Charles seria vista como insensível e desrespeitosa à memória de Diana. E por muito tempo, a ideia de ela ser aceita pelo público pareceu impossível. Mas o tempo tem o poder de suavizar os sentimentos, mesmo que muito lentamente. E embora muitos ainda a vissem com desconfiança, pequenas mudanças começaram a ocorrer dentro da família real. E essas mudanças lançaram as bases para sua eventual reabilitação. Um dos sinais mais claros veio do príncipe Philip, conhecido por seus conselhos diretos e opiniões francas, e que nunca se furtou a compartilhar seus pensamentos sobre assuntos familiares. Consta que, durante o conturbado casamento de Charles com Diana, Philip escreveu cartas incentivando o filho a tentar fazer o casamento funcionar pelo bem dos filhos e da monarquia. Philip sempre acreditou no dever acima da felicidade pessoal e esperava que Charles continuasse tentando.
No entanto, Philip também era realista. Quando ficou claro que o casamento não tinha salvação, teria dito algo significativo a Charles. Se não conseguisse fazer o casamento com Diana dar certo, deveria fazer o que era honroso e se casar com Camila. Este não foi um comentário casual, pois Philip entendia o quão controversa Camila era na época, e o fato de ter dito isso demonstrava que ele reconhecia que Camila não iria desaparecer. Suas palavras insinuavam uma aceitação gradual da presença dela na vida de Charles, bem como da realidade de que a monarquia eventualmente teria que lidar com o relacionamento deles. Mesmo com o reconhecimento relutante de Philip, o caminho para a aceitação pública estava longe de ser simples, e Camila ainda era vista por muitos como a mulher que havia causado dor a Diana. A imprensa era implacável em sua cobertura, e foi aí que começou a chamada ofensiva de charme. Os assessores reais perceberam que, se Charles e Camila quisessem ter um futuro juntos, a opinião pública precisava mudar, ou pelo menos se suavizar, e assim uma campanha de relações públicas cuidadosa e deliberada foi planejada. Uma figura-chave nesse esforço foi Mark Boland, um assessor real que trabalhava em estreita colaboração com Charles. Ele compreendeu que o público não aceitaria Camila da noite para o dia. Então elaborou uma estratégia lenta e cautelosa. A ideia era introduzi-la gradualmente na vida pública de maneiras que parecessem naturais, e não forçadas. Em vez de grandes aparições, houve momentos planejados em que ela era vista apoiando Charles em eventos privados ou passeios casuais, e a imprensa foi discretamente convidada a cobrir esses eventos. Com o tempo, o tom começou a mudar. Um dos maiores obstáculos, no entanto, foram os filhos de Charles, William e Harry. Após a morte de Diana, os sentimentos deles em relação a Camila eram compreensivelmente complexos, e não foi fácil para eles aceitarem a mulher que havia desempenhado um papel no fim do casamento de seus pais. Os assessores reais sabiam que, sem a aceitação dos meninos, o público também nunca a aceitaria. Portanto, o processo de apresentação de Camila aos príncipes foi feito com extremo cuidado, embora nos primeiros anos o relacionamento tenha sido construído sobre o respeito e não sobre proximidade emocional. Essa abordagem cautelosa transmitiu ao público a mensagem de que, se William e Harry a aceitavam, talvez outros também a aceitassem. A campanha de relações públicas prosseguiu gradualmente, e Camila começou a aparecer em mais eventos públicos, com sua imagem suavizando-se à medida que as reportagens destacavam sua lealdade a Charles e suas qualidades mais tranquilas. Em vez das caricaturas cruéis dos tabloides, e deixando de ser apenas a Rottweiler das manchetes dos anos 1990, ela passou a ser vista como alguém que suportou anos de ridículo, mas permaneceu devotada a Charles durante todo o processo. Foi uma mudança lenta, mas eficaz. O verdadeiro ponto de virada ocorreu em 2005, quando Charles e Camila finalmente se casaram. O casamento foi deliberadamente modesto em comparação com o espetáculo de Conto de Fadas do casamento de Charles e Diana em 1981. A ausência deles foi notada, mas foi compensada pelo que se seguiu. Após a cerimônia civil, um culto de oração e dedicação foi realizado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A rainha e o príncipe Philip compareceram e ofereceram uma recepção em seguida, enviando uma clara mensagem de apoio. Embora a cerimônia civil não pudesse ser formalmente endossada, o culto e a celebração demonstraram a bênção da família real, o que representou um grande passo para Camila. Pela primeira vez, ela foi reconhecida publicamente como esposa de Charles, e a família real demonstrou seu apoio ao casal. Outra parte fundamental de sua reabilitação veio por meio de seu trabalho de caridade. Longe de ser uma figura secundária, Camila começou a abraçar causas importantes para ela e para a família real, sendo uma das mais significativas seu envolvimento com a Sociedade Real de Osteoporose. Essa ligação era pessoal, pois a mãe e a avó de Camila sofreram com a doença, e ela testemunhou os efeitos devastadores em primeira mão. Ela fez de sua missão conscientizar as pessoas, promover o diagnóstico precoce e apoiar pesquisas para melhores tratamentos. Essa conexão pessoal conferiu autenticidade ao seu trabalho, o que lhe rendeu respeito. Além da luta contra a osteoporose, ela também defendeu a alfabetização, incentivando crianças e adultos a lerem mais e apoiando bibliotecas e clubes de leitura. Apoiou iniciativas contra a violência doméstica, dando voz às sobreviventes e trazendo à luz um problema muitas vezes ignorado. Através dessas causas, o público começou a ver um outro lado dela, não apenas como a companheira de Charles, mas como uma mulher profundamente comprometida com problemas reais que afetam pessoas comuns.
Com o tempo, esses esforços ajudaram a mudar a percepção pública e a narrativa se transformou lenta, mas firmemente. Camila deixou de ser a figura vilipendiada da década de 1990 para se tornar alguém respeitada por sua lealdade, dedicação e trabalho filantrópico. Seu relacionamento com Charles, embora ainda alvo de escrutínio, passou a ser cada vez mais aceito. A combinação de aparições públicas cuidadosas, aceitação familiar e envolvimento significativo em ações de caridade criou um caminho para a reabilitação e o eventual reconhecimento na monarquia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ver mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.